Eu sou Marcelo Birk, doutorando em Artes Visuais pela UFSM, sob orientação da professora Gisela Reis Biancalana. Vou apresentar aqui meu projeto intitulado Arqueologia Doméstica, que consiste em uma instalação, que é também ambiente para uma video performance, e que ocorre durante o período de isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19. O projeto é baseado na integração de moradia, espaço de trabalho e obra, e para tanto eu utilizo o método da bricolagem. Para a fundamentação eu cruzo as noções de anacronismo do Didier Huberman, com a pós-produção e errância urbana em Nicolas Bourriot, e também com as tipologias do Vincent Amiel para montagem no cinema e do Kohlreuter para formas musicais. Dessa maneira eu desenvolvi uma classificação de objetos estéticos que se baseia na montagem enquanto um ponto de intersecção entre as atividades criativas. A bricolagem se caracteriza pela associação imprevista de ferramentas e materiais heterogêneos disponíveis em um determinado momento. Uma vez que tais materiais e ferramentas tendem a ser improvisados, as conexões entre eles estão longe de ser evidentes. A bricolagem comporta tanto a assimilação de procedimentos pré-existentes quanto a concepção de novos, o que favorece a deflagração de significados inéditos sem descartar dados quantitativos e passíveis de repetição. Com base nessas características, se pode dizer que a tarefa do bricoleur é compor um todo a partir de referências díspares e com recursos limitados. Como se pode perceber pelas imagens, o projeto ocupou o apartamento inteiro e utilizou quase que exclusivamente materiais reaproveitados. Todos os autores consultados situam a origem do termo na obra O Pensamento Selvagem de Claude Lévi-Strauss. Das citações de Lévi-Strauss feitas por tais autores, eu destaco a seguinte: representações sociais adquirem sentido nas conexões que estabelecem com a realidade ou com outras representações. A partir dessa ideia, eu considero que qualquer representação é capaz de atuar como uma interface de conexão. Os materiais que nós utilizamos foram concebidos como interfaces a serem conectadas, o que apresenta afinidade com uma ideia do Nicolas Bourriot. Com base no trânsito entre formatos em práticas contemporâneas, o Bourriot considera o aspecto nômade que ele observa em certas obras como uma espécie de pendrive que se conecta a qualquer suporte. Para o Joe Kinchelow, o grande risco na pesquisa tradicional é a falta de consciência a respeito de possíveis imposições de significados. Sem tal entendimento, se pode acabar participando inadvertidamente da imposição. Com base em tais ideias, nós identificamos afinidades entre a bricolagem e a noção de anacronismo proposta por Didier Huberman. O termo anacronismo se refere a uma montagem de tempos heterogêneos, que o autor apresenta como alternativa à abordagem cronológica predominante na história da arte mais convencional. Por oposição à cronologia, o anacronismo constitui a parte maldita das disciplinas históricas. Assim, o Didier Huberman destaca tempos distintos que ele observa no afresco Madonna das Sombras, do Fra Angelico, para desvelar possíveis subversões de ferramentas. Além da metáfora da montagem, um termo oriundo do vocabulário do cinema, ele também se vale de metáforas musicais, quando ele afirma que provavelmente só exista interesse na história enquanto jogo rítmico entre anacronismo e cronologia, uma recomposição de ritmos de tempos, na qual um conceito atua como um batimento rítmico em relação ao outro. E ele prossegue nessa metáfora quando ele compara a continuidade histórica a uma linha melódica cujo curso de representação é interrompido pelo sintoma, que ele define como um contratempo entre durações múltiplas e tempos heterogêneos. Vários conceitos no texto são afins com a bricolagem: subversão de ferramentas, tempos heterogêneos, a montagem, metáforas, criação de significados por deslocamento, relações forçadas e a parte maldita. Assim, nós confrontamos a concepção do autor com a noção usual de anacrônico no sentido de obsoleto, o que colaborou na identificação de traços fora de época em demandas surgidas durante a experiência de isolamento. Tal compreensão viria a se completar através do cruzamento com as classificações de Amiel e Kohlreuter. Para o Vincent Amiel, os modos de operação da montagem cinematográfica podem ser divididos de três maneiras: montagem de correspondências, discursiva e narrativa. Eu proponho aqui uma retificação de tal tipologia de maneira a incorporar as ideias do Kohlreuter sobre possíveis classificações de formas musicais do Ocidente. Para tanto, nós utilizamos os termos modo associativo, poético-narrativo e discursivo. Primeiro caso, modo associativo, se baseia na junção casual de elementos os mais disparatados. Opera por paralogia, de forma a estimular a evocação de sentidos pelo hiato entre os elementos associados. Uma vez que tais sentidos não são estipulados previamente, o modo associativo é polissêmico e se baseia em uma percepção de tempo que denominamos de arquetípica. É o caso de várias colagens Dada e assemblagens pop art.
Já o modo poético-narrativo tende à ambiguidade, ao tempo heterocrônico e à analogia, mediante a percepção de sentidos por comparação. Opera por princípios mais ou menos organizados de adição e supressão, conforme se observa em colagens cubistas. Já o modo discursivo prevalece na cultura ocidental baseada no tempo teleológico. Opera pelo reconhecimento de significados pré-definidos, e o tempo característico é o tempo da cronologia. É um modo usual nas abordagens científicas tradicionais, que priorizam resultados precisos e passíveis de repetição. O modo discursivo busca reduzir ao máximo e mesmo eliminar qualquer ambiguidade. Mas, de acordo com Marshall McLuhan e Barrington Nevitz, tal pretensão de univocidade só seria alcançada plenamente com as linguagens de computador. Se o discursivo é o modo predominante na cultura herdeira do racionalismo do período moderno, é sintomático que a sua radicalização, por meio da eliminação da ambiguidade proporcionada pelas linguagens de computador, venha acompanhada do incremento da desinformação e de comportamentos irracionais por todo o mundo. A tendência excludente do modo discursivo pode ser identificada na própria ideia de tempo único, típica do período moderno e que eu equiparo à cronologia em Gigi Habermas. Nos contextos onde o discursivo predomina, o modo poético-narrativo surge como recessivo e o associativo, quando muito, como residual. As nossas vivências durante o período de isolamento vieram a enfatizar inadequações no modo discursivo e das suas expressões características. Tal situação nos levou a confrontar traços obsoletos em várias demandas baseadas nesse modo, o que foi especialmente ressaltado pelo contraste com a natureza do projeto que aqui nós estamos apresentando. Entre o tempo de demandas reais subitamente virtualizadas e as percepções de tempos alternativos estimuladas pelo isolamento, a minha opção foi administrar essa coexistência priorizando as temporalidades que se configuravam de maneira mais fluida, numa dinâmica para a qual colaborou significativamente o projeto de arqueologia doméstica. Por que desse nome? Se no período modernista nós temos um interesse por artefatos oriundos de culturas não europeias, hoje em dia é possível considerar o que eu denomino de arqueologia urbana como uma versão atualizada de tal interesse, o que tem afinidade tanto com a bricolagem quanto com a pós-produção proposta pelo Nicolas Bourriaud. Com esse termo pós-produção, que é oriundo da prática do audiovisual, Bourriaud se refere a uma ativação de signos através de combinações inusitadas de materiais reaproveitados. Para o Bourriaud, não é por acaso que a forma preferida dos artistas da pós-produção seja a loja de velharias, que é o local para onde convergem objetos de vários tipos, finalidades e épocas, onde permanecem à espera da sua reativação. Com as restrições de deslocamento impostas pela pandemia, nosso projeto se constituiu a partir de materiais garimpados dentro de casa, daí o nome arqueologia doméstica. Na contramão da minha própria expectativa, que achava que o apartamento ia ficar intransitável, eu fui descobrindo vários espaços vazios durante o processo. Para o Bourriaud, uma parcela significativa da arte atual se baseia em figuras associadas ao deslocamento, como, por exemplo, errância, trajeto, expedição. E também em modificações do espaço nas suas passagens de um estado a outro. A nossa video performance apresenta diversas afinidades com os conceitos de pós-produção, errância, trajeto e expedição. Apesar do espaço limitado, são inúmeras as sugestões de deslocamento, conforme vocês podem conferir nesse trecho que eu apresento agora.